noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações para todo sempre. Então vamos ver o que diz a mensagem desta noite do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorim. Deus está em toda a parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe, procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Que assim seja. E esta noite o Pedro vai nos falar sobre a mentira. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre permaneça conosco, agora e sempre. Antes de iniciarmos a nossa conversa da noite, deixa eu esclarecer uma coisa, que é sempre importante. Os temas que vêm sendo discutidos aqui, nessa nossa conversa, têm um único propósito. De tentar agir de forma a combater todo e qualquer tipo de ação ou sentimento que impeça o nosso adiantamento espiritual. Tá? Por que eu deixo isso claro? Porque isso faz parte do grande pacote, do grande programa que nós temos que desenvolver, daquilo que muitos de vocês já devem ter ouvido, ou então reiteradamente nas palestras de outros colegas e em livros espíritas, que é a necessidade da nossa reforma íntima. E como é que se processa a nossa reforma íntima? Vamos fazer uma analogia simples quando se trata da reforma da nossa casa, por exemplo. Que na verdade é a nossa casa espiritual, né? Esse corpo aqui. Então a gente tem que fazer a reforma íntima por dentro. Fazendo analogia à necessidade de fazer uma reforma dentro da nossa casa. O que você vai identificar primeiro? Aquilo que está estragado. Ninguém vai reformar uma coisa que está boa, que está bem. Então você vê um vazamento ali, uma mancha outra ali, caindo não sei o que ali, goteira. Pô, preciso fazer uma reforma nessa casa. Pois é. Então, esses assuntos que a gente traz à baila aí, esses defeitos, né? Esses nossos problemas que enfrentamos enquanto humanos e nesse estágio, são aquilo que a gente precisa reformar. Então, muitas pessoas falam assim, você precisa fazer reforma íntima. Mas do que você precisa reformar? Então, cada um dentro da sua casa vai saber o que precisa reforma. Tem gente que não quer saber de reformar. Então continua a casa velha até cair a casa. A nossa casa espiritual, ou seja, essa nossa encarnação, para que nós possamos ter adiantamento, temos um degrau alcançado em cada encarnação, é sempre necessário fazer a reforma íntima. Então, aquilo que não está bem, que está sujo, que impede o bom andamento ou funcionamento da nossa casa, né? Você abre a torneira, tem que sair água bonitinha, você acende uma lâmpada, acende o interruptor, liga o interruptor, tem que a luz aparecer, enfim, é o mesmo que acontece conosco. Se o nosso objetivo é funcionarmos bem espiritualmente, ou seja, e que todos os bons espíritos nos pedem a reforma íntima, então é por isso que a gente está apontando aí esses pequenos empecilhos, grandes empecilhos, que não permite que a gente tenha essa reforma íntima, que é fundamental para que nós possamos mudar a nossa atitude mental e ação, tá bom? Pessoal, nós não estamos conseguindo ver os comentários de vocês, tá? Não aparece aqui pra gente, não sei o que eu fiz, mas não está aparecendo, tá bom? Então, mas depois que terminar, a gente responde para vocês, tá bom? E hoje o tema não vai ficar diferente daquelas todas as coisas que a gente vem falando das últimas semanas aí. Dá a impressão que a gente só quer apontar o mal, puxa vida, a gente não tem nada de bom. Claro que temos as coisas de bom, mas é necessário, como eu disse, reconhecer, identificar aquilo que nos impede de avançar e tentarmos melhorar aquilo lá. E hoje mais um tema delicado. Eu tinha prometido colocar um mais ameno, mas é difícil colocar um tema ameno quando se trata de reforma íntima.
Ninguém é bom o suficiente, estando aqui nesse planeta, que não mereça estar aqui. Dá para entender isso? Porque se nós estamos aqui nessa condição é porque precisamos. Tem coisas ainda que nós tem alguns sentimentos, algumas ações, alguns pensamentos que nós temos que retirar da nossa vida, insisto, para dar continuidade ao passo à perfeição. Tá bom? E uma das coisas que mais atrasa nós como indivíduos e consequentemente a sociedade e consequência maior mundo, terra, é a mentira. Então vamos falar sobre a mentira, sobre alguns aspectos, tá bom? Não adianta eu perguntar se alguém já mentiu. Se falar que não, tá mentindo. Acabou de mentir, acabou de falar uma mentira. Ai. Então vamos ver o grau da mentira, a mentirinha. Às vezes a necessidade, infelizmente a necessidade de mentira, que a atual condição espiritual que nós enfrentamos no nosso planeta nos impõe. Quero que tenham em mente uma obra de ficção, quem assistiu, façamos um exercício assim de reflexão quase que filosófica naquele filme, que aparentemente não, é uma comédia, é uma brincadeira, é uma comédia, né? O Mentiroso, não sei quem assistiu. O Mentiroso. Então você vê também às vezes o excesso ou a simples sinceridade do que acontece na vida do cara, né? É com o Jim Carrey, né? Jim Carrey. Não significa necessariamente que mentir sempre, mas vamos analisar aqui os aspectos para que nós possamos reduzir, a exemplo de todos os outros temas passados. Ninguém propôs retirar como pegar aqui e riscar, não. Reduzir para poder andar, tal qual um cano de esgoto entupido, né? Você vai lá, cutuca ele um pouquinho, a água sai mais um pouquinho, você cutuca mais até que ela dá a vazão plena. É isso que a gente tem que fazer, pegar nosso araminho lá, cutucar, araminho, ao invés de contratar uma empresa especializada, mas nós vamos no araminho. O araminho pode ser a mangueira também. Hoje já saiu um pouco mais de água, já fluiu um pouco mais. Então, assim como a artéria, né? Quando a gente tem problema de colesterol, ou você toma remédio, está entupida, você tem que fazer às vezes um procedimento cirúrgico para que haja maior fluxo. Então a mesma coisa acontece no sentido de tirarmos aí as nossas mazelas, né? Então se você pegar, quem lembra daquele filme, vai ver que dado momento ele passou a falar só a verdade em todas as circunstâncias e acabou com a vida dele. Acabou com a vida dele. Porque infelizmente nós estamos mergulhados ainda num planeta em que a máscara se faz presente em todos os sentidos. Todos, infelizmente. Mas vamos lá, mentira. Definição, primeiro, como eu sempre costumo fazer. Mentira, só a definição já nos deixa um pouco tristes. Ato ou efeito de mentir, óbvio. Engano, falsidade, fraude. Essa é uma definição na nossa língua, né? De mentira. Vamos analisar aqui alguns tipos de mentira. Só coloquei dois tópicos assim para que nós possamos nos situar dentro dela. Onde é que nós estamos, né? Então nós temos as mentiras, as chamadas inocentes, do tipo que se conta para crianças ou com situações menos graves. Quais são essas? Essas que as pessoas costumam, de novo, dar cor à mentira. A mentirinha branca, mentirinha leve, suave. Temos que ter em mente o seguinte: mentira é mentira. Não tem como atenuar. É um ato falho, é uma coisa que tem que ser erradicada. Mas não dá agora para tirar. Vamos tirar pelo menos as mentiras braba. Não tem aquele chamado que era mentira braba? Meu Deus do céu, que mentira braba que esse cara contou. Se você conseguir diminuir pelo menos a mentira braba... A conta do 7. Se você conseguir tirar pelo menos a mentira braba e ficar só com as brandas, chamadas brandas ou aceitáveis, não é? Por que aceitáveis? Porque vem uma criancinha, tem a idade, 2, 3 aninhos, faz uma pergunta, às vezes, cuja resposta não é adequada, a resposta verdadeira não seria adequada para ela naquele momento. Então você se vê obrigado
A ocultar, a gente usa outros sinônimos, né? Eu só ocultei, eu só omiti. Não, mentiu. É mentira. A história da cegonha, por exemplo. Isso. Mentira é o contrário de verdade. Então, se uma criança pergunta como eu nasci, por exemplo, você vai ter que falar a verdade para ela. Só que, primeiro, ela não vai entender. Ou se entender, vai chocar, porque ainda não é hora. Né? Então, existe assim, vamos chamar de postergar a verdade. Depois eu falo a verdade. Por enquanto eu dou uma verdade que caiba no entendimento daquela criança. Né? Mas é mentira. Né? Infelizmente. Por isso que fala dessas que a gente conta para a criança ou em situações menos graves. Né? Até para manter o convívio social. Chega uma mulher... Não necessariamente eu sou uma mulher, eu só uso mulher porque quem tem o sexo oposto tem costume de falar do outro, né? Mas mulher ou homem. E aí, tô bonito? A pessoa, tá lindo. Mentira. Às vezes você não achou bonito, mas você fala, não, tá bom, claro que você tá linda. Também de novo para criança, né? Você pega, por exemplo, uma criança que vai lá, ai mãe, se borra toda e fala, tô bonito. Você fala, ai que lindinha, tá bonita. Não. O desenho todo rabiscado, ai lascado. Que lindo. Aquelas cartinhas que as minhas filhas me davam quando eram pequenos na escola, né? Vinha lá, papai, tudo troncho, tenho guardado até hoje. Todas estão guardadas comigo. Sabe aquelas coisinhas de criança? Ai filha, que lindo que tá. Você está mentindo para a criança. Papai Noel, outra mentira universal que você conta para a criança. Essas, eu não sei o que fazer com elas. Acho que dá para manter, né? Fazer o quê? Porque são crianças. Mas a brava, a cabeluda, não, essa aí você não pode, você tem que parar na hora. E tem aquelas mentiras que são verdadeiramente nocivas e de intenção maligna, como as contadas por pessoas de má índole ou criminosas, por exemplo, os estelionatários. Né? Eles entram na sua vida, contam, é mentira do começo ao fim. Infelizmente para nós, alguns líderes religiosos também mentem contumazmente, a fim de conseguir algum outro objetivo que não seja o necessariamente de te melhorar ou salvar sua pele, sua alma. Então dá para entender os tipos de mentiras, essas chamadas mentiras sociais, como eu falei, né? Você, como a mulher falou, e aí, ficou bom? Ficou. Você está bem? Começa por aí. Quando você encontra a pessoa, fala, e aí, tudo bem? Você fala, tudo. Mentira, às vezes não está tudo bem com você. Você está com uma dor, está com indisposição, como hoje eu, vou para ver pela olheira aí. A minha CI atacou de novo, né? Que é a síndrome do intestino irritável. Aí, mas se você me encontrar na rua, ei Pedrão, tá tudo bem? Eu falo, tá, porque no geral, tá, graças a Deus tá. Também não vamos ser aquele cara que, quando você pergunta tá bem, você vai contar a verdade, né? Aí lascou tudo. Você fica 2 horas a pessoa lamentando no teu ouvido. Então nós temos que ter esse tipo de, tá bem. Deu para entender? Quer dizer, não dá pra gente ter aquela regra de verdade verdadeira 100%. Embora um dia nós vamos conseguir, se Deus quiser. Até porque não vai precisar mais, né? Usar essas mentiras. Mas não nos desanimemos, não. Nós somos seres humanos em formação. Então, eu peguei o auxílio da psicologia mais uma vez, para a gente ter uma ideia. Diz o texto aqui que foi dado por uma psicóloga, Mônica Portela. Eu acho muito difícil ela estar vendo isso daí, mas caso ela, por esses acasos da vida, ela veja de alguma forma, então já dou crédito, que é para não ter problema, tá bom? Até porque eu sempre faço isso. Quando eu tenho a fonte que não é minha, é a nossa obrigação não mentir nessa hora, né? Eu, você e todo mundo mente. E mente muito. O quanto exatamente varia. Uma pesquisa diz que uma pessoa mente em 1 a cada 4 interações sociais. Outra, que mesmo aqueles que dizem não mentir, falam uma inverdade a cada 10 minutos. Uma terceira afirma que contamos de 10 a 100 mentiras por dia. Meu Deus!
Tem que prestar atenção. Eu não sabia que era tudo isso. Às vezes a gente não se dá conta. Não, isso não significa que todos nós temos. É uma pesquisa bastante, que também não fala né? qual é a pesquisa, quem foi pesquisado. Eu, pelo menos, não fui inquirido por nenhum tipo de pesquisa desse tipo. Mas com certeza a gente ia mentir. Né? Como eu falei, mesmo que fosse com a intenção de manter não ter caos social, né? Vergonha, as principais causas de que nos faz mentir é a vergonha e o medo. Então se a pessoa chega para você e fala assim, escuta, qual é a sua profissão? Ah, eu sou, agora no meu caso, contador. Você lê quantos livros você lê por ano? Eu falo, para não ficar mal, 2, 3. Está mentindo. Quer falar, pô, é inadmissível alguém que tem uma profissão igual você, professor. Quantos livros você lê por semana? Nenhum. Quer dizer, nossa, que vergonha. Então, às vezes vai mentir. Se é um, fala que é 2, 3. Que é essa... Pra dar uma disfarçada. É a famosa mentira social. Por vergonha ou por medo, né? A criança desde pequena já começa. Quem quebrou isso daqui? Só está ela em casa e fala, não fui eu. Só tem você aqui. A maior mentira, segundo a Mônica, a maior mentira é dizer que não mente, afirma a psicóloga Mônica Portela. Por que mentimos tanto? A resposta de especialista é clara, para conviver melhor com os outros e com nós mesmos. Tem algumas mentiras que nós falamos para nós mesmos, né? Não precisa nem verbalizar, mas às vezes a gente acredita numa mentira. Às vezes conta tanto que acredita, né? E a situação, às vezes. Você, hoje, se me aparece alguém diante dessa situação terrível que nos encontramos, né? Se alguém chega e fala assim, olha, descobriram uma vacina, mês que vem já vai estar disponível no mercado. O desejo, a necessidade, a ânsia que todos nós estamos esperando para que isso passe logo nos induz a acreditar e passar aquilo. A gente mente para a gente mesmo, né? Diante daquilo, fala, putz, é verdade. Você começa a acreditar em uma coisa que não é verdade, às vezes por uma situação que você está passando, e é disso que muitas pessoas estelionatárias, pessoas que gostam de tirar dinheiro dos outros através da religião, se aproveitam, né, da fragilidade da pessoa naquele momento, né? Mentiras leves são aceitas e até obrigatórias em algumas situações. É a opinião dela, hein? Só estou colocando a opinião, porque a gente tem que abrir o leque. Ninguém é dono da verdade, então a gente tem que ouvir todas as partes. Temos os rituais de cumprimento. Com aquilo que eu acabei de falar, né? Tudo bem, tudo. Não tá, não. Somos obrigados a agir com polidez. Caso contrário, você pode ser taxado de insensível. Explica o psicólogo Ailton Amélio, professor da USP. Eu vou ficar aqui. Ele fala. Amélio diz que há uma pressão interna para sermos cordiais. E por isso, muitas vezes, mentimos ao dizer que uma mulher não está feia, com a roupa escolhida, ou que sentimos muito quando alguém conta uma notícia ruim, mesmo sem qualquer comoção genuína. É natural isso daí, né? Ah, meu primo, que dó, que pena. Você nem sabe quem é o cara, você não está nem aí, você não está sentindo aquilo. Você só fala por educação. Meus pêsames. Por educação. Às vezes a pessoa vai num velório de uma pessoa que nunca nem conhecia ela diretamente. Como era pai ou mãe de alguém, de colega seu, você vai lá, meus pêsames, que dó. Dó por quê? Você nem conhecia a pessoa. Por isso que é melhor a gente ficar quieto, não é? Fique em silêncio, que é a melhor coisa. Eu cheguei a uma conclusão. Quanto menos a gente fala, melhor fica. Porque quanto mais você fala, mais você se compromete. É verdade. Então é melhor ficar quieto. Dá bom dia a cavalo, né? Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Segundo o sociólogo Erving Goffman, nós desviamos da realidade 95% do tempo. Nós interpretamos papéis. Do ponto de vista evolutivo, desenvolver fórmulas para enganar o outro foi uma tática bem sucedida para a sobrevivência da espécie. Claro, a mentira não é válida para tudo o que falamos, senão sempre desconfiaríamos do que nos é dito. Você não pode ser incrédulo, né? Por isso seguimos também o princípio cooperativo que nos orienta a não afirmar nada que seja deliberadamente falso. Daí a necessidade de nós termos aquele crivo de tudo que é falado para você ter a certeza antes de passar adiante, né?
Bruno Simões, professor do pensamento crítico e ética do INSPER, acredita que a mentira é uma prática intencional. Para ele, estamos inseridos num quadro social do qual a mentira já faz parte. Infelizmente, concordo com ele. Simões dá como exemplo uma criança que mente antes mesmo de desenvolver a linguagem. De que forma, né? O bebê descobre que ele consegue coisas a partir do choro, seja a emoção verdadeira ou não. Com 2 ou 3 anos, as crianças já dispõem de um farto repertório de manipulações, fingimentos e mentiras. Isso é verdade. Isso é verdade. A famosa manha. A criança pega uma manhinha e tal, quer dizer, já está iludindo, já está mentindo quem é responsável por tomar conta dela. Então vamos ver lá, para o Espiritismo, que aí entra na nossa praia, né? O que diz pelo menos Joana de Ângeles, que eu selecionei aqui. Segundo Joana de Ângeles, numa psicografia feita por Divaldo, tá? O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui antes a linguagem espontânea dos fatos, responsável por expressiva parte dos sofrimentos humanos, fomenta a calúnia, que ele é manifestação grave e destrutiva, a infâmia, a crueldade. Segue mais à frente o texto, que ela diz o seguinte: a mentira é de breve existência, predomina por um pouco, esfuma-se e passa. Verdade verdadeira. Daí vem aquela orientação de todos os nossos antepassados que a mentira tem perna curta. E é verdade. A mentira não se sustenta. Ela se sustenta por um momento, por um período de tempo, mas não sempre. Não é contínuo. A verdade, sim, se restabelece com o tempo. Até se fala assim, um dia a verdade aparece. Sempre aparece. De qualquer maneira, ainda que demore muito tempo, ela sempre aparece. Jesus disse o seguinte, aqui já é a continuação do texto da Joana. Ela diz assim: Jesus, em proposta admirável, afirmou: busca a verdade e a verdade te libertará. Isso é usado aí até por um certo cidadão aí com bastante veemência e frequência, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas em Mateus 5,37, Jesus é um pouco mais contundente. Ele fala o seguinte, olha aqui, ó: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí a gente já tem que prestar mais atenção. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, o famoso curto e grosso, o famoso falar a verdade. Falar a verdade não precisa ser de forma abrupta, de forma a ferir o outro. Então, se uma pessoa vem te pedir opinião sua, obviamente, sobre um determinado feito ou aparência, não precisa falar, nossa, que ridículo, ou tá horrível. Principalmente para as crianças, porque você mata, né, às vezes o desenvolvimento, o instinto da pessoa que quer fazer alguma coisa, chega lá toda feliz. O que você achou disso? Ah, uma porcaria. Nossa senhora. Às vezes, no seu conceito, pode ser que esteja uma porcaria. Mas mesmo que você esteja expressando a sua verdade, é a sua verdade. Então, não custa nada a gente chegar e falar, olha, tá bem, mas poderia melhorar. Olha, aqui você não ficou tão legal aqui, e você poderia caprichar mais aqui. Você não precisa falar que legal, mentir, mas também não precisa ser aquela verdade que fere. É complicado o ser humano. Não o ser humano, é ser humano. O ser humano também, mas é complicado ser humano. Justamente por isso, a gente tem que estar sempre medindo, sempre ponderando. Mas é um exercício que nós temos que tentar aprender a fazer, porque o nosso mestre fazia isso com uma facilidade, com frequência e sem precisar. Pode reparar, ele nunca teve que deixa eu pensar. Não.
Assim como os outros grandes mestres que vieram aqui na Terra, que falavam de forma serena, branda, enérgica às vezes, mas de maneira espontânea, não precisava pensar. Nós temos ainda que pensar, será que se eu falar isso aqui Por isso que, cala-te. Lembra do filme André Luiz? Quando enchia a boca de água. Para contar até 10, para não falar. Às vezes é melhor, porque nós não temos a sabedoria ainda de falou, devolveu, falou, bateu, mestre, falou. Não somos. Então ponderar nossas palavras, inclusive evitar, nessa hora que dá para evitar mentiras, evitar dupla interpretação, é evidente que vai muito de quem tá ouvindo, né? Porque tem gente que não quer ouvir a verdade. E outra, tem gente que não acredita em você. Então, mesmo você falando uma verdade, para aquela pessoa é mentira. O mal do mentiroso contumaz, que é esse que é o perigoso, que é aquele tudo precisa aumentar, polir, vai dar uma floreada, dar mais um charme, um temperinho dele, é que se ele exagerar no complemento, ele acaba mentindo, transforma uma coisa que poderia ser verdade em mentira. E aquele que tem a patologia, como sempre, não deixo de citar, que todo mau comportamento pode ter um fundo patológico, ou seja, de doença mesmo. As pessoas às vezes podem imaginar que o termo doença mental é só aquelas conhecidas e colocadas sempre a análise, né? Como um retardo mental, como síndrome de Down, como qualquer outro. Não. A pessoa pode ser extremamente inteligente e ser doente mental. A pessoa que tem, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de mentir, fazendo parte da sua personalidade, da sua vida, isso é um problema mental. Ele tem que consultar um psicólogo ou um psiquiatra. Psicólogo, mais psicólogo na verdade. Porque ele está se autoafirmando, por exemplo, ele não admite ser inferior a ninguém. Então eu vou e conto uma história. Falo, olha, certa vez eu consegui atravessar um rio de 25 metros. Porque eu precisava do outro lado, não tinha embarcação nenhuma, eu consegui atravessar. Um exemplo, porque eu não sei nem nadar. Aí, para que ele não fique por baixo, ele vai falar assim, mas eu também atravessei um de 50 metros, cheio de piranha e de costa. Tinha um personagem na Praça da Alegria, antigamente era a Praça da Alegria que chamava, e depois virou a Praça Nossa, que é aquele de Itu. Lembra daquele cidadão caipira de Itu que sempre contava vantagem da cidade dele? Pierre Corococor? Pierre Corococor, o Pierre Corococor. O cara que tinha a necessidade de mentira. não tinha como. Qualquer assunto que você fosse falar com ele, ele sempre tinha uma versão mais importante ou maior que a sua. E existem pessoas assim, eu conheço algumas, mas eu obviamente não vou revelar, porque é indelicado e a gente vai orar por eles. Mas a gente sabe que a pessoa está mentindo. Aí você dá aquele sorrisinho amarelo. Nossa, você sabe que está mentindo. Mas está mentindo. E não é aquela mentira para te enganar ou para querer tirar alguma coisa de você. É um costume, parece. É um hábito. É um hábito. Não consegue parar de mentir. Às vezes sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. Quando não é consigo, é com alguém que ele conheceu. Conheci um cara que... Rapaz, o cara pulou do prédio, sabe, Homem-Aranha, não sei o que, sabe, aquelas coisas cabeludas. E conforme vai passando o tempo, aí você pergunta sobre aquele assunto. Pois aí muda a versão. Diferente. Aí o cara estava de camisa vermelha, depois não era mais camisa vermelha, era amarela, depois estava sem camisa, era preto, era branco, não sei o que. O mal do mentiroso, o mal social, aquilo que causa problema na sociedade, para ele, para a pessoa no caso, é ter que sustentar a mentira. Isso é difícil. A pior coisa do mundo é você ter que sustentar a mentira. Você não sabe, o mentiroso contumaz, ele faz o seguinte, ele mente tanto para tantas pessoas que ele não sabe mais qual foi a mentira que ele contou e qual foi a versão. Aí ele fala, e agora? Aí ele mente para sustentar aquela outra mentira. Isso é problema mental, sim.
Ele tem que mentir para sustentar uma mentira que ele já contou. E quando é pego em flagrante, não sei o que, fala, não, você não entendeu direito, eu não falei isso. Já desmente com outra mentira. Desde de pequenininha, eu orientei minhas filhas a falar a verdade. O que eu particularmente falava para elas? Eu falava, olha, seja em qualquer circunstância, se você falar a verdade, você pode ser que não seja castigado. Não prometia também não. Pode ser que não seja castigado. Mas com certeza será duramente se mentir. É isso que nós temos que passar para nossas crianças. Não é prometer medalha. Falar a verdade é obrigação. Né? Mas às vezes tem que entender, por medo, retaliação, aquela coisa, vergonha, como eu disse. Né? Então fala para a criança, fala, olha, pode ser até que você seja castigado, mas menos, se você falar a verdade. Agora, se falar mentira, não importa o motivo pelo que eu mentir, você vai ser duramente castigado. Esse duramente castigado não precisa ser colocado no tronco e encher de chicotadas. Mas o castigo tem que ser proporcional àquilo que a mentira causou, não só para ela, como para qualquer pessoa que fosse. E ele tem que se lembrar que você está educando ele. Educando a pessoa a falar a verdade sempre, ela vai ser mais responsável e vai pensar antes de fazer algum ato que possa lhe comprometer lá na frente. Por quê? Se a pessoa fala assim, qualquer coisa eu solto uma mentirinha para minha mãe, tá cheio de adolescente que fala isso. Vamos para tal lugar, e se a sua mãe perguntar, a gente dá uma mentirinha lá. Tá, porque ela já está habituada a fazer isso, a mentir. Agora, se ela está habituada a falar a verdade, ela fala, não, é melhor não, porque depois eu vou ter que mentir, eu vou me enrolar, é melhor não. Ó a diferença entre você admitir uma mentira inocente e permitir que isso se perpetue dentro da personalidade da pessoa, ou fazer com que ela simplesmente fale a verdade, ainda que as consequências sejam duras. Nós vemos aí, deliberadamente, até no mundo criminal, as pessoas até falam, olha, se você falar a verdade, né, você vai ter sua pena atenuada. Se você colaborar com a verdade. E tem. Minha mãe já falava, quem fala a verdade não merece castigo. Eu só discordo dela numa coisa. Merece sim, só que menos. Né? Se tiver feito alguma coisa ruim. Ou às vezes, como eu disse, às vezes até atenuada por uma simples repreensão. Falar, então não faz mais isso, hein? Tal. É que às vezes, o que acontece? Às vezes uma mentirinha leva a outras consequências, né? A outras situações que você mentiu, aí para cobertar isso, às vezes tem gente que até mata outra pessoa para não descobrir a verdade, porque, não é? Tem outras causas que podem surgir diante da mentira. Falso testemunho, por exemplo, né? Você colocar o outro numa situação difícil. A mentira nunca é bom. Por exemplo, a pessoa mentiu, digamos assim, aí vai para uma mentira cabeluda. Vamos colocar assim, uma mentira cabeluda. E aí ela não quer que ninguém descubra aquilo. O que ela vai... Aí, quando ela vê que alguém vai contar que está prestes a destruir a família ou destruir a reputação, alguma coisa muito séria, vai lá e mata outra pessoa, por exemplo. É uma consequência. Então, a mentira, às vezes, ela pode tomar rumos assim bem complicados. Então, e a mentira nada mais é, de novo, por isso que a gente vem traçando esse ciclo de conversas aí, de palestras coligadas, porque a mentira é um subterfúgio do invejoso e do ciumento. Sim. Ela tem aquele link, né? De novo, sempre é linkado uma coisa com a outra. Você, às vezes, para sustentar uma situação, você tem inveja de uma pessoa, você lança uma mentira. Hoje está na moda aí, não dá nem pra gente mais nem olhar nada, que é tudo fake news. Fica difícil. Então, fake news é uma mentira elaborada, é uma mentira com uma intenção maligna, uma intenção com um propósito, final propósito, né? Destruir a imagem de alguém. Quer dizer, então você lança uma mentira, e uma mentira várias vezes repetida acaba se tornando verdade na cabeça de algumas pessoas. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento,
Mas hoje está muito difícil você pegar uma notícia e você fala, será que é verdade? Será que é mentira? Aí você recorre, já que a gente está falando na modernidade aí do fake news, você recorre a alguns sites que são responsáveis para ratificar ou não aquela notícia. Alguns deles também já são fakes, quer dizer, nós somos perdidos desse jeito. Então tem uma notícia lá, fulano de Itaguá hoje, teve uma tragédia lá no Líbano. Bum, explodiu. Se não fosse as imagens, a gente podia falar, será que essa imagem é desse mesmo? Você vai num site especializado, no Farsa, e-Farsas, por exemplo, fazer propaganda deles aqui. Verdade, beleza. Você vai num outro, mentira. E agora? Qual desses dois está falando a verdade? Será que existe um outro site que diz que vai determinar se os sites anti-fake são fake também ou não? Deixa essa coisa tecnológica para lá, virtual para lá. Mas dentro da nossa vida de pessoas, de contato, às vezes acontece isso, né? Por isso que existe, por exemplo, no crime, na legislação penal, existe o fenômeno da acariação. Por isso que o juiz fala, você está falando uma coisa, está falando a outra, bota os dois na minha frente e aí vai ele tentar julgar, vai tentar com perguntas ver quem é que está mentindo ou não. Por isso que tem a acariação. No caso das fake news, não existe acariação. Só se for levado à frente de um juiz. Que nos dias de hoje nós também não sabemos a intenção dele e a honestidade dele e a imparcialidade. O que vai prevalecer? Bom senso e educação. Ou tempo. O tempo é revelador. A verdade sempre aparece. Existe um seriado que a gente até acompanhava, ou acompanha, de vez em quando a gente olha aí, que é a reabertura, que é o Cold Case. Ou seja, casos encerrados, congelados, né? De 30, 20, 30, 40 anos atrás, que alguém resolve reabrir e acaba pegando, a verdade sempre aparece. Acaba pegando o verdadeiro criminoso ou a inocente, aquele que foi condenado injustamente. Né? É ficção também, porque eu nunca vi ninguém reabrir um caso que já foi encerrado há 30 anos atrás. Mas esse seriado já traz essa conotação de que nos dá esperança que a verdade sempre vai aparecer. Seja agora, na atualidade, no momento que nós estamos vivendo, crítico aí, sobre medicação, sobre políticos, a verdade vai aparecer, ainda que esteja lá na frente. Né? É essa a esperança que nós temos. É isso que nos motiva a acreditar e ser favorável sempre a falar a verdade. Dentro da possibilidade. Desde o começo da sua conversa, nós vimos lá algumas coisas que nós somos, não é forçado, obrigado você não é, mas experimente você, em um mês, falar tudo aquilo que você acredita ser a verdade para todas as pessoas, para ver se no final desse mês você vai ter mais alguém falando com você. Cara chato. Né? Cara não tem chato. Nada a ver com mentir. É aquele sincero. O sincerão, é. Mentir para agradar a pessoa. Não. Você pode ser sincero naquilo que for interpelado, mas sem a necessidade de falar aquilo que realmente você pensa como verdade. E diante de uma mentira, nós temos um segredo. Um segredo não, nós temos um remédio, um antídoto. Não passe adiante. Simples. Na dúvida, fique na sua. Não passe adiante. E a fofoca, que eu já sempre combati, ela tem 90% de mentira. Porque senão não seria atrativo. Para quem gosta de mexerico. Olha, já que saiu para trabalhar, foi e voltou de casa direitinho. Interessa o que é isso? Ah, é? Olha, já que saiu de casa, mas nem te falo. Eu vi ela desviando o caminho, não sei para onde. Aí já interessa. E daquilo ali, olha, fulano me contou que ela desviou, mas a outra me falou que ela... Entende? A coisa vira A fofoca, ela, se não tiver 90% de mentira, ela não é fofoca, não vale. Porque não interessa muito a maioria das pessoas, justamente porque tem esse vermezinho, tem esse probleminha que precisa ser erradicado, como todos os outros. Dá a impressão de que a gente está querendo que as pessoas sejam daqui por diante santas. Não. Como eu já disse, é desobstruir aquelas pedras, algumas são grandes,
Mas também não podemos desistir no caminho. O seu caminho é cheio de pedras, tem umas enormes e as outras menores. Aí você fala, olha, eu vou na maior. Você não consegue, passa a encarnação e você não tirou as menores. Tira que você consegue tirar as menores, depois as maiores. A gente vai tentando aí, ó. Vamos ver o que acontece. Temos uma infinidade de milhares de anos para que isso aconteça. Não precisa ter pressa, não é nessa daqui não. Mas já dá para cortar. Então vamos ficar só com as mentirinhas. A brava não. A brava, deixa a brava de lá, não invente, não tente contar vantagem, não tente mentir, não aumenta. Deixa isso pro Nelson Rubens. Ele mesmo fala, né? Eu aumento, mas não invento. Mentira. Não aumenta. Ele inventa e ainda aumenta. Tava pensando como é que era falar isso. Ele inventa e ainda aumenta. Então, dá. Então vamos continuar falando para nossas criancinhas que existe Papai Noel. Mas a partir do momento que ela perguntar, pai ou mãe, não tem Papai Noel, né? Pronto, você fala, filho, realmente não tem. Olha a diferença. Não tem sim, a criança está com 30 anos, a pessoa vai estar com 12 anos acreditando em Papai Noel. Não dá também, né? Então é uma coisa que requer um pouco de ponderação. Vou fazer umas citações filosóficas. Vamos? A mentira é como ácido corrosivo. Dilacera os laços afetivos e os rompe pouco a pouco. A mentira é como um ácido corrosivo, é verdade. Dilacera os laços afetivos, porque você acredita na pessoa, ela mente uma vez, mente duas, mente três, mente quatro, mente 20. Acaba a confiança. Você já ficou ali meio que... Olha, tem uma coisa para te contar. Você já nem olha mais para a pessoa. Vai falando aí. Mais uma. E o castigo maior, castigo entre aspas, né? Não, pode ser castigo, não de Deus, mas o castigo maior que o mentiroso sofre é que um dia ele vai falar a verdade. Isso já disse Aristóteles, lá atrás. Um dia ele vai falar a verdade e ninguém vai acreditar. Temos a fábula do Pedro e o Lobo. Tinha que ter esse nome também, Pedro, né? Pedro e o Lobo, lembra? É o lobo, era mentira. É o lobo, era mentira. O dia que o lobo apareceu, ninguém acreditou. E ele se viu em apuros graves. Então, para a pessoa perder a credibilidade, deve ser ruim. Coisas que nós, né, pelo menos da minha geração, nós que temos a nossa doutrina, nós nos policiamos para ficar sempre dentro de um certo tom de credibilidade, que tem que ter. Não adianta nada você falar as maiores verdades, mas se você já tem a alcunha de mentiroso, loroteiro, ninguém vai acreditar. Pronto, já vem o loroteiro, já vem outra lorota que o cara vai falar. Às vezes você está falando a verdade, mas ninguém vai acreditar porque você perdeu a credibilidade. A verdade é a pedra boa que, empregada na construção do afeto, a torna sólida e duradoura, resistente a qualquer tempestade. É isso. A verdade é imprescindível nas nossas vidas. Veja que o Gandhi, Mahatma Gandhi, líder espiritual da Índia, diz o seguinte sobre a mentira: assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Nossa, que profundo isso. Interessante, não? Uma gota de veneno compromete um balde inteiro. Também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Aquele já foi mais radical dos radicais, né? Ele nem se preocupou em falar qual tipo de mentira, só falou a mentira, né? Então o que nós temos que aprender com isso? Falar a verdade à medida do possível. Sempre na medida do possível. Falar a verdade de maneira a não ferir sentimentos ou a pessoa que está ouvindo, o interlocutor. Falar a verdade sabendo que a verdade também é relativa, é a sua verdade. Por exemplo, nós que somos espíritas, a nossa verdade é a reencarnação. E muita gente não acredita. Mas nem por isso você vai deixar de falar da reencarnação. Não é? E as pessoas estão sumindo, estão indo embora. Eu
Não sei, tá muito confuso hoje. Gente, nós não estamos Às vezes conseguindo ver aparece os a carinha e depois vai comentários. embora. E a gente vê umas carinhas. Não, mas aqui tem uma quantidade. Não, mas é que sabe o que? Às vezes, falar a verdade dói. Eu não sei o que aconteceu. Tem essa frase também, falar a verdade dói. Eu não sei o que aconteceu. E a verdade sobre a mentira é uma das tarefas difíceis de ser comentadas e admitidas, né? Mas vamos aí, vamos tocar no nosso barquinho, né? Então, se deixarmos de mentir naquilo que é possível, já é um grande avanço. Ou pelo menos temos em mente de que a mentira tem perna curta, esse ditado é popular, não nos leva a nada. Você pode ter um ganho efêmero, ou seja, durante algum tempo, mas não vai ser bom para você, de qualquer maneira. Tá? Mentira social, nós temos que continuar a tê-las. Bom dia, fala. Bom dia. Gostou? Gostei. Tudo bem? Tudo bem. Até para ter um certo otimismo para a vida, né? Não vamos ser aquela pessoa chata também, né? Bom dia por quê? Né? Sabe, coisas assim. Mas então, as mentirinhas inocentes, nós, até por sobrevivência, vamos ter que continuar com elas aí. Mas ainda assim, se pudermos erradicar, quanto mais, melhor. Principalmente nossas criancinhas, né? Vamos fazê-las as pessoas mais verdadeiras, sendo verdadeiras, porque a criança, ela nos tem como exemplo. Não adianta nada você falar para a criança, você não pode mentir, hein? É feio. Mentira. Aí chega seu vizinho, fala alguma coisa com você, você lasca uma mentirona para ela, a criança, você pode observar que a criança está sempre olhando para você, meio que a boquinha aberta assim, ó. Ela está gravando aquilo ali. Então não adianta, se você não quer passar mentira, não conte. Pelo menos na frente dela, não conte mentira, porque senão ela vai falar, mas peraí, pai, o senhor falou que não podia mentir, o senhor acabou de mentir, falar que não tinha o dinheiro, que ele pediu emprestado, e o senhor tem o dinheiro. Ou então quando liga. Fala que eu não tô. Meu pai mandou falar que não tá. Dá pra se desvencilhar fazendo qual atitude nesse exemplo banal? Ó, fala pra ela que o pai agora não pode atender. Pronto. Aí se ela voltar a você, pai, por que o senhor não pode atender isso também? Não pode atender porque agora eu não tenho a resposta que ela está querendo que eu tenha. Ou eu não estou a fim de falar com ela agora. Pronto. Você não mentiu. E nem induziu a criança a mentir. Fala que eu não estou. Pelo amor de Deus. Sai. Né? Que a criança observa você. Você é o exemplo dela. Tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que sobre a mentira não tem muito mais o que falar. É só parar de contar. Falar muito a mentira. E é isso, a gente vai pedir ao nosso Deus sempre a iluminação através dos nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiães, para que nós possamos ter realmente assim o auxílio do alto. Porque nós precisamos muito. Ninguém é autossuficiente, principalmente na esfera espiritual e na esfera humana. Nós precisamos sim de muita ajuda, de muita oração entre nós e do alto, né? Nós precisamos de Deus, nós precisamos de toda a inspiração, porque senão é muito ruim, muito difícil atravessarmos a nossa jornada terrena, tá bom? Mas que Deus possa abençoar a família de vocês, de todos vocês, e que na próxima semana nós possamos estar aqui ainda gozando de relativa saúde física, mental e espiritual, a fim de darmos continuidade à nossa planificação terrena dentro daquela religião, dentro daquele norte que nós escolhemos, que é o nosso espiritismo, tá bom? Então, que tenham uma boa noite, bons sonhos, boa semana, boa vida, bom tudo. Fiquem com Deus. E vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade e enviar vibrações de paz, amor e saúde, muita proteção aos nossos irmãos de todo esse planeta, principalmente aquelas pessoas que estão doentes, para aqueles familiares que perderam algum ente querido por conta dessa doença terrível e de outras tantas doenças, e por esses familiares que sofreram hoje esse bombardeio, essa coisa terrível. Pedir por todos esses que perderam suas vidas
nesse atentado e pedir que eles sejam recebidos no plano espiritual maior, sejam conduzidos a um lugar que eles possam ter um pouco de paz. E pedir por esse nosso Brasil, pela natureza, pelos animais, e pedir também por todos aqueles que estão sofrendo. E não esqueçam de fazer o Evangelho no lar, gente. Isso ajuda muito a nós termos um pouco de paz, manter a saúde mental. Isso é muito importante, ter essa ligação com o plano maior. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E nós vamos ler os comentários de vocês, porque não apareceu pra gente, mas nós vamos ver com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijos a todos.